O nosso convidado do programa de hoje é o Sérgio Figueiredo Moraes. Sérgio, prazer em tê-lo aqui no programa, né? Muito prazer. Esse espaço que é importante, está ganhando corpo no programa, que é o espaço dedicado a discutir questões envolvendo a contabilidade. A contabilidade que é uma coisa importante para qualquer empresa, seja ela do tamanho que for, da complexidade que se apresentar. Na verdade, ela precisa de uma estrutura contábil para ser eficiente e atuar de maneira também eficiente no mercado. Bom, qual é o melhor momento, Sérgio, de se realizar e fazer a escolha pelo regime tributário? Nós sabemos que no Brasil é importante, né, estar adequada à questão tributária nacional. Bom, primeiramente, Silvio, eu agradeço a oportunidade de estar presente novamente no teu programa, principalmente, né, de alguma forma poder também contribuir para o esclarecimento da classe social em geral. O melhor momento para fazer o enquadramento, a escolha, é agora até 31 de janeiro. Por quê? Se a pessoa optar pelo Simples Nacional, ele tem até o dia 31 de janeiro para fazer essa opção e ela, inclusive, retroage até o dia 1º de janeiro do exercício em si. No caso do lucro presumido e do lucro real, o prazo dessa opção, ela se exerce através do pagamento do DARF. Então, como o pagamento do DARF da estimativa é até o dia 28 de fevereiro, então... Tem um prazo maior. O lucro real por estimativa teria o prazo até 28 de fevereiro. E como o lucro real trimestral e o lucro presumido tem o prazo até 30 de abril para o pagamento do DARF, também é nesse momento que deve fazer a opção. Mas é muito importante que os colegas, né, nossos colegas da nossa classe, façam a verificação do que aconteceu no ano anterior, da opção que tiveram, e façam o comparativo com as outras duas modalidades, para verificar qual delas seria mais vantajosa. Assim sendo, no momento que ele entende que a situação mudou e que um outro regime seria melhor, então chamasse o seu cliente para que ele pudesse, então, avaliar, né, a nova situação e então, de optar, então, tomar uma decisão. Isso é muito importante para o empresário, que vai ficar satisfeito, sabendo que o contador está procurando, né, digamos assim, lutar pelos seus interesses, né, pela sua saúde financeira da empresa e, ao mesmo tempo, o colega vai ficar gratificado por saber que fez um bom trabalho. Tá, nós sabemos que a questão da tributária no Brasil, o sistema tributário é muito complexo e tal, tem várias opções, várias alternativas, como tu falaste muito bem. E a questão do Simples Nacional. O Simples Nacional também ele sofre, assim, de tempos em tempos, algumas alterações. Quais as principais e as últimas alterações que foram adotadas no Simples Nacional? Pois não. O Simples Nacional mudou realmente para 2018. Até o final do ano que passou, existiam 20 classes de faturamento que determinavam quais as alíquotas seriam aplicadas. A partir, digamos, de janeiro de 2018, não, reduziram essas classes para somente 6 classes, né? Então, mas usando uma tabela, a exemplo do que existe o imposto retido na fonte, né? Que são tabelas progressivas, mas que tem sempre uma parte que deduz, né? No caso do imposto de renda da pessoa física, aquela tabela que todo mundo conhece, né? Que é o que se desconta o prolabore, salário, né? E que há muitos anos não é corrigida, né? O que acaba ocasionando um prejuízo, né? Digamos, para a população em geral. Então, essa é a mudança do Simples. Mudou a forma de fazer o cálculo em si, mudando as faixas intermediárias. Bom, duas das vinculações que se tem com a Receita Federal são aquelas que estimulam ou pelo lucro presumido ou pelo lucro real, né? Vamos explicar direitinho assim, lucro presumido e lucro real, como é que se apura ambos? Pois não. O lucro presumido, a forma de tributação é somente trimestral, né? Então, normalmente, a Receita Federal interpreta que uma empresa de prestação de serviço, ela vai tributar, as alíquotas são as mesmas, é 15% sobre o imposto de renda e 9% sobre contribuição social. Mas a base de cálculo é reduzida. Na prestadora de serviço, é 32%, né? Então, a Receita interpreta que a empresa, por exemplo, gastou da sua receita total de 100%, 68% em despesa e só tributa 32%. E aí incide as alíquotas?
a índice das alíquotas e, no caso, não há, assim, uma obrigatoriedade, uma necessidade de comprovar que gastou 68%. No comércio, em geral, já a alíquota é diferente, a base de cálculo reduzida é diferente. Em vez de 32%, ela passa a ser 8%. Porém, o imposto de renda, a alíquota permanece ser 15%, porém, no caso do comércio, a contribuição social, a alíquota aumenta para 12%. Né? As bases de cálculos, como eu falei, prestação de serviço, 32%, comércio, 8%. Mas as alíquotas de imposto, no caso da contribuição social, tem um valor a maior. Mas o lucro real sempre vai ser maior que o lucro presumido, ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Por isso é que tem que ser feito os comparativos para verificar. Bom, se no Simples eu paguei tanto durante o ano, no lucro presumido, quanto eu teria pago? Claro. A mesma coisa no lucro real. Tá? Então, teria, digamos assim, essa situação que tem que fazer o comparativo para poder ver. E quem melhor do que o contador, exatamente, né, para poder, digamos, fazer essa avaliação, para poder, digamos assim, orientar melhor o seu cliente. Até para o camarada não se incomodar, ou seja, o cara pagar menos do que é o devido, né? Ou então ter, de repente, um esclarecimento, numa assessoria de um contador, um caminho melhor para pagar um lucro que seja real e seja justo, né? Porque às vezes tem muitas empresas, por desconhecimento, acabam pagando até uma taxa maior, exatamente por falta de desconhecimento. E isso é importante, por isso que esse espaço aqui, Conversando sobre Contabilidade, traz esse esclarecimento para você que é empresário e para você que é contador, para saber da importância de um e de outro. Exato. Como existem diversos fatores que entram nessa operação, por exemplo, o lucro presumido e o lucro real, em função da... Mas eles não têm nenhum benefício em relação a não pagamento, sobre folha de pagamento, outros encargos, por isso que tem que ser feito um exame bem minucioso. Bom, eu conversei aqui com o Sérgio Figueiredo Moraes, nesse espaço, conversando sobre contabilidade nesta semana. Sérgio, obrigado e até outro dia. Estamos à disposição.